Essa é a apresentação de projetos da equipe Leviatã de 2020. A equipe é formada por 10 alunos da graduação e 3 da pós-graduação do ITA. Vamos começar a apresentação com a etapa de projeto conceitual. O nosso projeto se iniciou em 16 de março e no mês de abril o programa teve que ser refeito para se adequar aos novos prazos das atividades virtuais. A etapa de projeto detalhado foi estendida para que fosse possível realizar mais análises computacionais para substituir os ensaios que não puderam ser feitos por conta da pandemia. Os requisitos de projeto foram definidos primeiro com base no regulamento da competição. Isso inclui também os requisitos bônus de distância de pouso, sistema de gestão de dados e tempo de retirada de carga para maximização da pontuação. Além disso, temos os requisitos aqui definidos pela própria equipe. Esses requisitos incluem o valor de MTOW, valor máximo permitido, conjunto motor-propulsor disponível para a equipe, autonomia de 3 voltas, eficiência estrutural maior do que 4 e leitura do código QR em uma altura aceitável, na escala de 10 metros. A aeronave parcialmente desmontável também para facilitar o transporte. Os requisitos marcados em vermelho serviram de entrada para o nosso algoritmo de otimização genético, o AeroWIS. E os outros requisitos são mais considerados na fase do projeto detalhado. O AeroWIS é basicamente nossa rotina de otimização com o algoritmo genético feito em MATLAB. O cálculo da pontuação esperada para cada aeronave é feito com base no fluxo mostrado abaixo. As variáveis de entrada que definem a geometria da aeronave são usadas para gerar sua forma em planta, que é usada como entrada para o cálculo de CG, peso vazio e inércias, e a VL para os cálculos de aerodinâmica. A partir disso, a rotina tira as cargas para fazer um pré-dimensionamento da estrutura. Com tudo isso, levando em conta as restrições de projeto e requisitos, podemos calcular a performance de cada aeronave para obter essa pontuação. E o algoritmo então itera várias aeronaves num algoritmo genético. Esses são os resultados obtidos após análise de cerca de 5.000 aeronaves. O gráfico relaciona a tração estática requerida para obter o MTOW de 20 kg e a pontuação obtida por cada aeronave. As duas descontinuidades observadas na frente de Pareto se devem ao conjunto motopropulsor utilizado, tanto no caso de monomotor, bimotor e trimotor. A partir disso, escolhemos algumas aeronaves, tanto monomotores como bimotores, para uma análise mais detalhada. É interessante observar aqui que a pontuação máxima obtida tanto para monomotores quanto para bimotores é bem próxima, e por isso privilegiamos a escolha de monomotores, principalmente pela facilidade de projeto e construção. Após a análise detalhada de algumas aeronaves, a escolhida foi essa apresentada aqui. Os principais pontos que levaram à escolha dessa aeronave foram ser monomotor, que, como já dito, facilita o projeto de construção, apresentar baixa velocidade de stall, que é vantajoso para a missão de reconhecimento, ter corda grande na raiz, o que facilita tanto o projeto estrutural como a alocação da carga, o número de renos de ponta de asa adequado para o aerofólio usado, o que é importante para evitar stall de ponta de asa, e alta pontuação, no caso apenas 5 pontos abaixo da máxima pontuação atingida, apesar de ter um projeto mais simples por ser monomotor. Agora vamos entrar na parte de projeto detalhado. Começando com o projeto aerodinâmico, a primeira coisa que fizemos foi a validação das metodologias que usamos, a partir de análise em túnel de vento feita pela equipe em 2019. Conseguimos validar tanto as metodologias tridimensionais, CFD, linha sustentadora numérica e AVL, e bidimensionais no caso de um aerofólio. Com as metodologias validadas, obtemos os coeficientes aerodinâmicos relevantes, tanto no caso do aerofólio individualmente, como na aeronave completa. No caso da aeronave completa, foi usada uma combinação de linha sustentadora numérica e AVL na obtenção dos coeficientes finais, tendo em vista que o AVL apresenta baixo desempenho fora da faixa de comportamento linear para altos ângulos de ataque. A análise do comportamento de stall mostra que a região estolada se propaga da raiz para a ponta da asa, o que permite que o piloto mantenha o controle de rolamento da aeronave no caso de perda de sustentação. E a análise da cauda mostra que o estabilizador horizontal não está estolado mesmo na condição mais crítica. Além disso, foi feita também a contabilização do arrasto parasita da aeronave para se corrigir os valores de coeficiente de arrasto obtidos anteriormente. Para escolher o motor, consideramos apenas os já disponíveis pela equipe, tendo em vista possíveis problemas logísticos na entrega de novos motores. Dentre os 3 modelos disponíveis, desconsideramos motores Glow por conta da maior confiabilidade e facilidade na manutenção dos motores elétricos. Entre o Scorpio e o Turning, optamos pelo Turning porque o seu peso é 2 vezes menor e a tração disponível dele é suficiente para o projeto. A escolha do Turning como motor se mostrou satisfatória porque já possuímos ensaios de tração dinâmica com diferentes hélices feitos em anos anteriores, e porque não teríamos problemas com logística visto que ele já se encontra disponível para uso. Depois de escolhido o motor, a hélice foi escolhida usando esses ensaios de anos anteriores, que são mostrados no gráfico da esquerda. O gráfico da direita ele compara a curva de tração usando a hélice escolhida, que é uma 16x6 de madeira, com a tração requerida para ter o MTW de 20 kg dessa aeronave, mostrando que tem uma margem de segurança considerável. Sem utilizar freio nenhum, percebe-se que o pouso é a etapa limitante para a determinação da carga paga máxima. Assim, da mesma forma que em 2019, a gente optou por utilizar o motor em reverso como freio, fazendo com que a carga paga ela seja limitada pela decolagem, que é o que foi assumido no algoritmo otimizador.
Para isso, foi escolhido o ESC Aerostar RVS 80 Ampere, que tem essa função de reverso. Para garantir segurança e maior chance de cumprir a missão, o tempo de voo foi calculado considerando 2 tentativas de reconhecimento e uma arremetida. Foram selecionadas 2 baterias LiF Hacker 4S de 4.100 mAh, com autonomia de 205 segundos, se a gente considerar que o motor tem potência máxima durante todo o voo. O gráfico mostra que nas condições de voo da aeronave, essa autonomia é suficiente. Aqui temos um diagrama do sistema motopropulsivo da aeronave. As baterias elas são alocadas em compartimentos na asa e o ESC ele fica na nervura do trem de pouso de nariz. O envelope de voo da aeronave foi determinado considerando fator de carga máximo 2 e fator de carga mínimo de menos 0,8. As rajadas consideradas foram de 2 e 6 metros por segundo. Para o dimensionamento das superfícies de controle, foram utilizados critérios baseados nos critérios de anos anteriores. Então, os ailerons eles foram dimensionados para atingir uma taxa de rolamento de 60 graus por segundo com deflexão máxima de 15 graus. A envergadura deles foi fixada para ocupar toda a seção trapezoidal da asa e foi escolhida a menor corda que atingisse esse requisito de rolamento, de taxa de rolamento. Para o profundor foi escolhida a menor corda que permitisse trimar a aeronave em todo o envelope de voo com deflexão máxima de 15 graus nos dois sentidos. E por motivos construtivos e para redução de peso, a equipe escolheu usar um leme inteiriço. Por fim, foram realizados ensaios em simulador para validar essas geometrias escolhidas. O comportamento dinâmico da aeronave ele foi estudado em diferentes velocidades e com diferentes margens estáticas, como mostram as figuras. Os requisitos de amortecimento mínimo para os modos espiral, fugoide e Dutch roll foram estabelecidos com base nos requisitos de anos anteriores, para facilitar a coleta de imagens pela câmera e para garantir que a aeronave é estável quanto a perturbações. As análises de lugar geométrico das raízes mostraram que esses requisitos são cumpridos. As cargas na asa elas foram determinadas usando o AVL em diversas condições. Voo de cruzeiro trimado, recuperação de mergulho com fator de carga 2, velocidade de manobra com fator de carga 2, rolagem, cabragem máxima na velocidade de manobra e picada máxima na velocidade de manobra. Para o dimensionamento estrutural, a carga crítica foi a de recuperação de mergulho. De maneira similar à da asa, as cargas no estabilizador horizontal elas foram determinadas em recuperação de mergulho, manobra, rolagem, picada máxima e cabragem máxima. Para o projeto estrutural do caixão do estabilizador horizontal e do tail boom, foram consideradas 2 cargas críticas. A primeira em recuperação de mergulho, que tem maior esforço de torção no estabilizador horizontal, e a segunda em cabragem máxima, que tem maior esforço de flexão. A mesma coisa foi feita para o estabilizador vertical, que foi analisado com deflexão máxima de leme, ângulo de guinada máximo e enrolagem. E a condição crítica é de deflexão máxima. O layout estrutural da aeronave ele segue o conceito dos anos anteriores. Então, a estrutura principal ela é formada por caixões na asa, no tail boom e no estabilizador horizontal. As nervuras do trem de pouso elas são feitas de sanduíche de carbono com divinicel. E as rodas de nylon elas são ligadas por um tubo de carbono. O estabilizador vertical ele tem um tubo de carbono que serve como eixo de rotação. Todos esses componentes eles foram analisados por elementos finitos para garantir que eles satisfazem a margem de segurança mínima de 15%. O comportamento aeroelástico da aeronave ele foi estudado via simulação aerodinâmica não estacionária, usando a teoria da seção típica no domínio do tempo, usando um modelo com 2 graus de liberdade. Para isso, o modelo de elementos finitos foi usado para determinar a posição do eixo elástico e os modos de vibração da asa. O gráfico ele mostra o local geométrico das raízes e observa-se que não há efeitos de flutter nem de divergência no envelope de voo da aeronave. Foi realizada também uma análise de efetividade de comando do aileron e ela mostrou que não há reversão de comando no envelope de voo. Foram realizadas também análises de resposta rajada, aplicando rajadas de 6 metros por segundo de diferentes durações, que são mostradas nessa figura de baixo. A figura de cima mostra a deflexão adicional na ponta da asa que é causada por essa rajada. E como são valores bem pequenos, não tem comprometimento significativo na estrutura da aeronave. Os momentos de dobradiça eles foram determinados usando o AVL e o X-Foil, em recuperação de mergulho, rolagem, na velocidade de mergulho,
deflexão máxima do leme, ângulo máximo de guinado e rolagem na velocidade de manobra. Então a condição crítica para o dimensionamento do servo do aileron foi enrolagem na velocidade de manobra. Para o dimensionamento do servo do leme foi a deflexão máxima de leme. E para o servo do profundor foi recuperação de mergulho. E esse é o diagrama elétrico da aeronave. O back ele fornece 6 volts para o receptor e para os servos. E no receptor, os conectores de aceleração e de reversa do motor eles compartilham somente os cabos de terra e de sinal. A diferença de voltagem entre o ESC e o receptor não interfere no seu funcionamento devido à natureza do sinal, que é PWM. O sistema embarcado ele é uma expansão do sistema utilizado no ano anterior, mantendo a placa PyBoard e o script principal. Foram realizadas correções em problemas da placa antiga e também implementação de novas funcionalidades devido aos novos requisitos do regulamento. Foi feita também a adição de segurança com isolamento elétrico do sistema de alimentação. Então agora a alimentação da placa principal ela é isolada pelo back e não é interface entre os componentes de baixa e alta voltagem. Além disso, todos os componentes que transmitem ou recebem sinais, eles foram organizados na aeronave para ter uma distância mínima de 40 centímetros entre eles, para reduzir qualquer possível interferência. E esse é um diagrama completo com todos os componentes embarcados da aeronave. O sistema de reconhecimento de vídeo ele foi feito de maneira independente do sistema de aquisição de dados. Optou por essa separação para eliminar possíveis pontos de falhas e interferência entre os sistemas. Como os dois processadores eles possuem características muito distintas, uma possível integração entre eles poderia adicionar muita complexidade. A placa Raspberry Pi ela possui plena capacidade de processamento para substituir o sistema de aquisição de dados da PyBoard. Mas dedicar a cada sistema uma única tarefa simplifica tanto o processo de desenvolvimento quanto de manutenção. Para a captura da imagem, utilizamos o sensor IMX219 de 8 megapixels oficial da Raspberry, com uma lente de baixa distorção personalizada pela Runcam, ajustada para o foco ótimo entre 15 e 25 metros. O sistema de estabilização por gimbal ele foi adaptado do sistema desenvolvido no anterior para receber a nova câmera. Resolvemos dedicar parte dos esforços da equipe para migrar do antigo sistema em MATLAB para uma nova interface em Python, tornando possível implementar diversas novas funções do sistema, como a sobreposição de vídeo de horizonte artificial diretamente integrado à telemetria. Outro ponto relevante é a eficiência da nova interface, alcançando melhores taxas de atualização e é de mais fácil implementação. Como a interface antiga ela vem sendo utilizada há muito tempo, o processo de transição está sendo gradual, então a nova telemetria ainda está em fase de teste e em constante desenvolvimento. E esse é o modelo final da aeronave em CAD, marcando o final do projeto da equipe Leviathan de 2020. Obrigado por assistir.